Algo estranho aconteceu recentemente que nenhum filho deveria ter que enfrentar. Uma falsa equipe da HOA tentou intimidar minha mãe de 93 anos. E quando eu entrei em cena, eles tentaram tomar a fazenda dela. Tudo porque eu disse a eles que escolheram a família errada para mexer. Mas a única coisa que deu errado foi a equipe deles. Deixe-me começar do começo. Antes de continuarmos, me diga de onde você está ouvindo hoje. Já fui alvo de tiros em 5 países, mas nada me deixa tão nervoso quanto um envelope sem marca colado na porta da minha mãe. Especialmente quando ele chega à meia-noite, bege, úmido do orvalho, sem selo, sem carimbo. Dentro, havia uma foto preta e branca granulada de mim caminhando ao longo da cerca. Nenhuma nota, nenhum aviso, só vigilância. Foi assim que tudo começou. Eu cheguei 3 dias antes. A fazenda estava quieta, o tipo de quietude que faz a pele formigar. O vento soprava pela grama seca, o rangido de um degrau torto na varanda. Minha mãe, 93 anos, olhos como de uma águia, ossos como varas de aço, havia me chamado sobre um pequeno problema na cerca. Eu esperava postes soltos, talvez coiotes. O que eu encontrei foi uma guerra disfarçada de uniforme caqui. Ela estava sentada na sua cadeira de balanço quando eu cheguei, chá em uma mão e um envelope manila na outra. Eles disseram que o abrigo para cabras não estava de acordo com o código. Ela me entregou, como se fosse explodir. Dentro, palavras legais, como não conformidade, desenvolvimento não autorizado e o meu favorito, sequestro pendente. Ela tentou rir disso, mas suas mãos tremiam. O que é isso? Como essa HOA se chama? Eu perguntei. Eles continuam mudando o nome, ela disse. Agora é uma entidade de zoneamento rural ou algo assim. Claro que sim, mudam o nome, mas mantém o poder. Isso é o que cartéis fazem para manter a legalidade. Naquela noite, eu caminhei pela cerca, do jeito que meu pai costumava fazer, exceto que desta vez não estava verificando coiotes. Encontrei pegadas de botas perto do portão dos fundos, não eram nossas, com marcas pesadas e fundas, almas de botas do governo. Alguém havia caminhado pela linha quietamente, deliberadamente. Não contei nada para minha mãe, ainda. Cheguei 3 dias antes. A fazenda estava silenciosa. Aquele tipo de silêncio que faz a pele arrepiar. O vento passava pela grama seca, o rangido de um degrau da varanda. Minha mãe, 93 anos, olhos de águia, ossos duros como ferro, me ligou sobre um problema na cerca. Eu esperava postes soltos, talvez coiotes. O que encontrei foi uma guerra disfarçada de uniforme caqui. Ela estava sentada na sua cadeira de balanço quando cheguei, com chá numa mão e um envelope manila na outra. Disseram que o abrigo das cabras não estava de acordo com o código. Ela me entregou o envelope como se fosse explodir. Dentro estavam palavras técnicas como não conformidade, desenvolvimento não autorizado e o meu favorito, sequestro pendente. Ela tentou rir, mas suas mãos tremiam. Como essa HOA se chama? Perguntei. Eles estão mudando o nome, disse ela. Agora é uma entidade de zoneamento rural ou algo assim. Claro, mudam o nome, mas mantêm o poder. É assim que os cartéis ficam legais. Naquela noite, eu caminhei ao redor da propriedade, como meu pai fazia, mas dessa vez não estava verificando coiotes. Encontrei pegadas de botas perto do portão dos fundos. Não eram nossas, com marcas pesadas, profundas. Alguém havia caminhado ali silenciosamente e com intenção. Não contei nada à minha mãe, ainda. Na manhã seguinte, estava consertando a fechadura do galpão leste quando ouvi um som metálico. Não era o vento, nem algo casual. Caminhei devagar ao redor do celeiro, como se ainda estivesse verificando os postes da cerca. Passei a mão pela lâmina dobrável na minha cintura. Foi quando vi o cadeado no chão, cortado com precisão. Não estava arrebentado nem forçado, mas cortado. Dentro, tudo estava intocado, mas o ar estava estranho, como se alguém tivesse respirado ali onde não devia. Levei a foto até minha mãe, enquanto tomávamos café. Ela ficou imóvel, não paralisada, apenas focada. Eles estão nos vigiando, ela disse. Você acha que estão blefando? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, eu acho que estão cercando a gente. Devolvi a carta para ela.
Eles escolheram o pasto errado, disse eu. Ela me olhou com aquele olhar de mãe. Não escale. Isso, filho. Olhei para o horizonte. Não vou escalar, mas vou acabar com isso. Às 23h27, observei pela janela do segundo andar. Um SUV preto se arrastou pela estrada, sem placas, sem luzes. Estacionou do lado de fora do portão, não se moveu, não apitou, só ficou lá, nos observando. O motor ainda ligado. Depois de 1 minuto, deu marcha a ré e desapareceu. No dia seguinte, um segundo SUV chegou. Não parou. Entrou direto, levantando poeira como se fosse dono do lugar. 3 figuras desceram, todas com camisas polos, calças cargo e botas brilhantes. Um carregava uma prancheta, outro, uma câmera no peito, e o terceiro carregava uma barra de ferro. Essa era nova. Eles não pediram permissão, nem olharam para a varanda. Se espalharam. Um foi em direção ao celeiro, outro à cerca. O homem com a barra de ferro ficou ali, na minha frente. Eu desci da varanda e caminhei lentamente até ele. Tarde da noite, disse, tentando ser calmo. Ele não respondeu. Você está invadindo propriedade privada, disse o homem com a prancheta. Estamos autorizados, ele continuou. Autorizados a fazer o quê? Essa zona é de expansão da Maple Ridge, certo? Não é neste município, respondi. O homem com a barra de ferro fez um sorriso cínico. Nós vamos aonde as regras se aplicam. Eu sorri de volta, só um pouco. É aí que você se enganou. Você trouxe regras de prancheta para uma zona de combate, disse. Ele apertou um pouco, mais o cabo da barra. O homem com a câmera apontou para mim. Você está sendo gravado, ele disse. Ótimo, eu respondi. Eu quero a gravação para o tribunal. Foi então que o homem com a prancheta falou novamente. Temos causa provável para inspecionar as estruturas. Causa provável é algo que se aplica à polícia. Cortei. Vocês 3 estão vestidos como seguranças de shopping e se fazendo de federais. O homem com a barra de ferro avançou. Muito rápido, ele disse com um tom desafiador. Eu não me movi. Vai me parar? Perguntei. Ele não respondeu. Eu apenas olhei para seus pés, observei seu equilíbrio e percebi que ele estava com os pés muito afastados. Último aviso, disse eu com calma. O homem com a prancheta abriu a boca, mas parou de repente porque minha mãe apareceu. Ela não estava segurando chá, mas sim o rifle antigo do meu pai, o 222. Estava descarregado, mas eles não sabiam disso. Ela não apontou o rifle, apenas o apoiou contra o poste e disse: Saia da minha terra. Eles ficaram em silêncio. Suas expressões estavam tensas, mas não tinham medo. Não, as piores pessoas não têm medo. Elas se tornam mais estratégicas. Naquela noite, encontrei um registro no correio de minha mãe, um pedido datado de reclassificação de propriedade, solicitado, sob o pretexto de uma ocupação provisória. Eles estavam construindo um caso para confiscar a fazenda. Minha mãe leu, mas não disse nada. Eu pude ver a preocupação em seu rosto. Ela estava se preparando para a perda. Eu olhei para as luzes ao longe, as que nunca tínhamos visto antes. O novo desenvolvimento, o novo sangue, o novo poder. Murmurei para mim mesmo. Não esta terra, e não enquanto eu respirar, porque aquela mulher, naquela casa, não era apenas uma fazendeira. Ela era minha mãe, e aquela cerca que eles estavam cercando, eles achavam que era para marcar território, mas não era. Ela marcava uma sepultura, a qual eu escavaria para cada um deles, se voltassem. Naquela noite, motores e silêncio. 4 SUVs rolaram até o portão da nossa casa, como uma escolta de missão. As portas se abriram em sincronia, e os sapatos bateram na terra. E no centro de tudo estava Karen, com a camisa polo impecável, os óculos escuros desnecessários e a prancheta debaixo do braço, como se fosse uma missão dada pelo Pentágono. Ela começou a se aproximar da varanda como se tivesse pago os impostos da propriedade. De acordo com o artigo 14 da Carta da HOA, esta propriedade está sob inspeção completa. Ela disse com um sorriso. Não, não está, eu respondi. Ela está sob nossa jurisdição agora. Ela continuou. Essa propriedade está fora de conformidade com as novas regras. Eu mantive minha postura firme e disse, você não está na nossa jurisdição. Karen deu um pequeno sorriso, mas eu podia ver que ela não estava mais tão confiante.
Ela sinalizou para um dos homens, que retirou um drone do carro. O drone zumbiu pelo ar, como uma vespa mecânica. Eu dei um passo à frente. Você não pode voar isso aqui, não sem permissão. Por favor, mantenha uma postura não agressiva, disse o homem da prancheta. Eu só estou fazendo valer a minha terra, respondi. Se você avançar, vai ver o que acontece. O homem com a barra de ferro deu um passo à frente, mas não me movi. O clima estava tenso e a tensão só aumentava. Eu olhei para a minha mãe e ela estava calma, como sempre. Não demonstrava medo, apenas uma determinação feroz em seus olhos. Você acha que isso vai acabar bem para você, Karen? Eu perguntei, mantendo o olhar firme. Ela não respondeu imediatamente, mas eu vi seu corpo se tensionar. Sabia que ela estava pesando suas opções. A situação estava prestes a explodir, mas eu estava preparado. Foi então que ela olhou para os outros, deu um passo para trás e gritou: fazer o que for preciso para garantir que essa terra seja nossa. Não vamos embora sem ela. Eu não disse uma palavra. Caminhei até a prancheta de Karen, arranquei-a das mãos dela e a joguei no chão. Essa terra não é sua para pegar. Ela nunca será. No momento seguinte, eu ouvi o som dos pneus de um carro, o farfalhar da terra e então o silêncio. Na manhã seguinte, depois de uma noite tensa, eu procurei por mais documentos legais. Encontrei um no correio de minha mãe, que mostrava um pedido de reclassificação da propriedade. Eles estavam tentando tomar a fazenda com um monte de documentos falsificados e de forma ilegítima. Eu sabia que seria uma batalha longa e difícil, mas uma coisa era certa: a terra não seria tomada, não daquela forma. Minha mãe sabia disso. Também. Ela apenas olhou para mim e disse: você está fazendo o certo. Não podemos deixar que eles destruam o que construímos. Eu olhei para os registros de propriedade, sabia que era hora de agir. Fui até a prefeitura e procurei por todos os registros necessários para desmontar a acusação deles. O que encontrei foi uma rede de mentiras, e uma rede que seria difícil de desfazer. Mas eu estava pronto para a batalha. Depois de uma semana de preparação intensa, eu e minha mãe fomos até a prefeitura para uma audiência. Karen estava lá, com seu novo advogado esperando. Eu sabia que eles estavam prontos para fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. A reunião começou com uma tensão palpável e Karen foi direto para o microfone. Sua voz suave, mas cheia de veneno, falou sobre o que chamavam de reavaliação da Zona de Desenvolvimento Rural. A terra estava sendo proposta para um novo desenvolvimento, algo que eu sabia que era ilegal. Quando Karen terminou, eu dei um passo à frente. Este não é apenas um jogo de papéis, eu disse. Essa terra é parte da nossa história. E você vai ter que passar por um tribunal para tirar ela de nós. Eu passei as evidências para o advogado da cidade e comecei a mostrar os documentos. Um a um. O rosto de Karen foi ficando mais pálido a cada slide. Ela tentou argumentar, mas era claro que o jogo estava virado contra ela. O juiz finalmente olhou para os documentos e, sem hesitar, declarou: esta terra pertence à família Whittaker, permanentemente. O pedido de reclassificação de propriedade foi indevido, e todas as ações da HOA são nulas. Qualquer tentativa de execução legal será barrada imediatamente. Eu sabia que esse seria o fim da batalha. Karen ficou em silêncio. Não chorou, não discutiu, apenas pegou seus documentos e saiu. Eu e minha mãe permanecemos em silêncio, sabendo que tínhamos vencido a batalha, mas também sabíamos que a guerra não havia acabado. Não enquanto nossa terra fosse alvo de pessoas como Karen. De volta à fazenda, as coisas estavam mais calmas. Mas eu sabia que a paz era temporária. Não iriam desistir tão facilmente. Durante os meses seguintes, os ataques continuaram, mas minha mãe e eu estávamos preparados. E então, um dia, em um supermercado local, vimos Karen sozinha, encostada em um carro velho, fumando um cigarro. Ela estava irreconhecível, sem a postura arrogante de antes. Ela nos olhou, mas não fez nada. Não sorriu, não disse nada. Apenas nos observou, como se tivesse perdido a batalha. Minha mãe olhou para ela e disse: ela vai tentar de novo. Não. Vai? Sim, eu respondi. Mas da próxima vez estaremos prontos. Alguns meses se passaram, mas essa guerra não havia terminado.
Karen e sua equipe tentavam entrar em nossas vidas de novas maneiras. Toda vez que parecia que estávamos ganhando, algo novo acontecia e se tornava um desafio para nós. Minha mãe. E eu decidimos que agora precisaríamos fortalecer nossa defesa. Instalamos novos sistemas de segurança e reforçamos o perímetro de toda a propriedade. Eu tinha todos os documentos legais necessários, mas ainda não os tinha usado publicamente. Sabia que o próximo ataque seria legal e precisava estar preparado para isso. Um dia, enquanto estava no escritório, recebi mais uma notificação. Desta vez, era do advogado de Karen, que estava pronto para nos desafiar legalmente novamente. Meu coração apertou. Eu sabia que Karen nunca recuaria de seus planos. Na manhã seguinte, o advogado de Karen apareceu na nossa propriedade. Ele estava com aquele olhar confiante, como se já soubesse que a batalha legal seria vencida por ele. Eu sabia que ele estava tentando intimidar a minha mãe, mas ele não sabia com quem estava lidando. Eu o encarei e ele me olhou de volta, tentando estabelecer um poder que não existia. Ele entregou mais uma pilha de documentos. Isso é só uma formalidade, ele disse, tentando parecer calmo. Eu olhei para ele e disse, você está se metendo com a pessoa errada. Minha mãe, com uma calma imbatível, olhou para ele. Não disse uma palavra. Ela sempre teve uma força silenciosa, e aqueles documentos não eram nada mais do que mais uma tentativa de afastá-la do lugar que ela chamava de lar. Karen apareceu na nossa propriedade novamente, desta vez acompanhada de mais pessoas. Eles não estavam ali para resolver nada. Era claro que ela estava ali para intimidar, e todos os outros estavam apenas seguindo as ordens dela, sem questionar. A tensão no ar era palpável. Os homens estavam se posicionando, provavelmente esperando algum tipo de reação. Mas eu não cedi. Eles não iriam tirar a terra que era nossa por direito. Karen me olhou com um sorriso cínico, como se eu estivesse perdendo a batalha. Ela tentou forçar a situação, tentando usar a autoridade que não tinha. Mas ela não sabia que a minha determinação era mais forte que qualquer papel ou autorização. Com um gesto frio, Karen olhou para a minha mãe e começou a falar, tentando desestabilizá-la. Ela tentou mais uma vez fazer pressão, mas minha mãe, firme como sempre, não se moveu. Ela não era só uma mulher. Ela era uma força a ser respeitada. Eu dei um passo à frente, determinado. O homem com o pé de cabra tentou se aproximar, mas eu não me deixei intimidar. Você quer tentar isso? Eu disse, encarando-o. Ele hesitou, percebendo que essa não seria uma batalha fácil. O restante dos homens, que estavam prontos para reagir, ficaram imóveis, observando. Cada um de nós sabia que estava em jogo muito mais do que apenas uma disputa de terras. Isso era sobre honra, legado e sobrevivência. A tensão no ar aumentou quando Karen percebeu que sua estratégia não estava funcionando. Ela olhou para os outros membros de sua equipe, como se esperasse que alguém agisse, mas ninguém se movia. Ela foi forçada a se retirar um passo atrás, enquanto minha mãe permaneceu firme e tranquila. Vamos ver até onde você vai, eu disse, meu tom calmo, mas com uma ameaça implícita. Não era mais sobre o que eles estavam tentando fazer conosco. Era sobre como fariam isso e com quem estavam se envolvendo. A luta por nossa terra estava apenas começando, mas nós sabíamos que não iríamos parar até que ela estivesse segura novamente. Não se tratava apenas de uma batalha legal. Era uma luta por justiça, pela memória do que meu pai construiu com suas próprias mãos. Eu sabia que essa batalha não seria fácil, e quando a disputa chegou ao tribunal, a tensão era palpável. O juiz, um velho amigo do meu pai, abriu o arquivo e leu as palavras em voz alta, revelando o peso da nossa vitória iminente. Esse terreno pertence à família Whittaker, permanentemente, ele disse, sua voz ecoando pela sala. O que parecia ser uma derrota para eles rapidamente se transformou em uma humilhação pública. Karen e seus advogados tentaram de tudo para reverter a situação, mas o juiz foi firme. Nossa família estava protegida pela lei e ninguém poderia tomar aquilo de nós. Eu olhei para minha mãe, que estava ao meu lado, com os olhos fixos no juiz. Ela não precisou dizer nada. Eu sabia o que ela estava pensando. Eles não estavam apenas lutando por um pedaço de terra. Eles estavam lutando por nossa dignidade, por nosso futuro. Karen, vendo sua derrota se aproximar, tentou uma última jogada.
Ela levantou e foi até o microfone, puxando um arquivo vermelho, o que parecia ser sua última esperança. Este homem, ela apontou diretamente para mim, não possui legalmente a propriedade. Ela abriu o arquivo e lá estava o nome de meu pai, Dale Whittaker, como o proprietário original do terreno, mas com a morte dele, sem registro de transferência. A sala ficou em silêncio por um momento. Eu senti aquele frio na espinha, aquele momento de dúvida, mas não me movi. Eu sabia o que tinha que fazer. Minha mãe, que estava sentada quieta ao meu lado, se levantou e caminhou até o centro do salão. Sua voz não precisava de microfone, mas todo mundo a ouviu com clareza. Essa terra nunca esteve adormecida, ela disse. Meu marido a percorreu todos os dias até morrer, e meu filho a manteve viva desde então. A sala explodiu em murmúrios. Karen, sem palavras, virou-se rapidamente e olhou para seus advogados, mas a certeza estava em nosso favor. Eles estavam perdendo e sabíamos disso. O juiz finalmente falou, quebrando o silêncio. A transferência de propriedade está reconhecida, o pedido de reclassificação foi invalidado e qualquer tentativa de execução de normas futuras foi anulada. O martelo de julgamento caiu como um golpe fatal para Karen e seus planos. Ela não moveu um músculo, mas sua expressão de derrota era evidente. Ela pegou suas coisas rapidamente e se afastou, sem olhar para trás, como se estivesse indo para sua própria sentença. Quando a reunião terminou, minha mãe e eu ficamos na sala, observando os outros se retirarem. Não havia comemorações, apenas um senso de realização silenciosa. Saímos do tribunal e fomos até o estacionamento. O céu estava dourado e o vento tinha mudado, sinalizando uma nova temporada, um novo começo para nossa família. Eu sabia que isso não tinha acabado. Eles poderiam tentar novamente, mas da próxima vez eu estaria pronto. Não apenas para defender a nossa terra, mas para garantir que nossa história fosse respeitada, que nosso legado fosse protegido. Ao longo dos dias seguintes, o peso de tudo o que aconteceu ainda pesava sobre mim. Não apenas o tribunal, mas o que estava por vir. Sabíamos que não seria o fim, pois aqueles que tentaram tomar nossa terra não desistiriam facilmente. Eles se reagrupam, se reinventam, mudam seus rostos e seus métodos. Mas eu não estava mais apenas reagindo. Eu agora estava no controle. Minha mãe me observava com uma calma que eu não conseguia compreender totalmente. Ela sabia que a batalha que travamos não foi apenas pela terra, mas pela honra de nosso nome, pela defesa do legado do meu pai e pela preservação do que ele construiu. Eles voltarão, ela disse uma noite, enquanto estávamos na varanda, observando o campo ao longe. Sim, respondi, mas da próxima vez não será como da última. A quietude da fazenda parecia quase uma ilusão, uma paz temporária entre as tempestades que estavam por vir. Eu voltei a percorrer a linha da cerca, reforçando cada poste, cada trinca, cada área que podia ser acessada. Eu não estava apenas preparando minha propriedade para um possível ataque. Eu estava fazendo um compromisso com tudo o que meu pai construiu, com tudo o que ele acreditava. E foi então que a verdade me atingiu. Eles queriam muito mais do que nossa terra. Eles queriam apagar nossa história, apagar os anos de trabalho e sacrifícios que meu pai fez para tornar essa terra o que ela era. Eles queriam nosso passado, e por isso estariam dispostos a ir até as últimas consequências. Naquela noite, enquanto sentávamos à mesa de jantar, minha mãe ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre tudo. Ela pegou a caneca de chá e disse: "Seu pai sempre dizia que a terra fala com você, se você souber ouvir." Eu olhei para ela, tentando compreender o que ela estava dizendo, mas não era algo que eu podia explicar. Era algo que só podíamos sentir os dois. O espírito de luta e a paz que se seguiam. A terra não era apenas onde nossos corpos estavam enterrados. Ela era onde nosso sangue, nosso suor, nossa vida haviam sido investidos. Ninguém poderia tirar isso de nós, não importa o que fizessem. O sol se pôs sobre a fazenda, e eu sabia que aquilo era apenas o começo. Não importava como os outros tentariam mudar nossa história. O nome Whittaker seria sempre mais forte. Ele seria mais profundo do que qualquer dinheiro ou poder que tentassem usar contra nós. Eu sabia o que precisávamos fazer. Continuar protegendo a nossa terra, proteger o que era nosso e manter o legado vivo.
Porque se alguém tentasse desafiar nossa história novamente, eles não estariam enfrentando apenas um homem ou uma família, mas uma história que já estava cravada na terra. Uma história que nunca seria apagada. Nós não nos sentamos em nossa vitória. A batalha havia sido ganha, mas a guerra estava longe de terminar. Quando me levantei para sair da varanda e olhei para o horizonte, onde meu pai havia passado sua vida trabalhando a terra, eu sabia que qualquer tentativa futura de tomar o que era nosso só teria um destino: derrota. Mas não seria uma derrota simples. Eu faria com que eles se lembrassem de quem estávamos e o que representávamos. Eles veriam que a história da família Whittaker nunca se esqueceria e que, no final, o legado de uma vida inteira sempre resistiria. Na manhã seguinte, eu entrei na reunião do Conselho de Zoneamento como se fosse uma sala de tribunal. Uma pequena quadra de ginásio de cidade pequena, cadeiras dobráveis, linóleo descascando, pessoas demais amontoadas em um espaço que deveria comportar metade delas, mas a temperatura estava congelante. Do outro lado, Karen estava flanqueada por 2 advogados, uma mulher com uma maleta com rodinhas e óculos que pareciam sair de um drama legal da Netflix. Todos estavam calmos demais. Calmos demais. Karen não sorriu. Ela avaliava como um predador, como se já soubesse qual seria a próxima página do roteiro. Eles chamaram a reunião para a ordem rapidamente, passando pela pauta. Buracos na rua, bancos de praça, uma proposta de venda de bolos. Então, uma reavaliação do uso da terra para a zona sul da fronteira. Karen se levantou, caminhou até o microfone como se fosse dona do lugar. Sua voz era suave, mas cada palavra tinha dentes. Esta terra está dentro de uma zona de amortecimento rural subutilizada. Proponhamos repurpositá-la para espaços comunitários, trilhas de acesso público e moradias familiares. Uma mentira tudo isso. Mas ela falou de forma tão suave como uma história de ninar. Então, apareceram as imagens, fotos de drones, escaneamentos infravermelhos, mapas de elevação, cada uma com a marca d'água do Maran Development. Eu fiquei em silêncio, andei até a mesa, entreguei o pendrive ao funcionário da mesa e disse: "Gostaria de responder." Ele acenou com a cabeça. Primeiro slide. Nossos registros de impostos de propriedade, atualizados e sem dívidas. Em seguida, nossa carta histórica, datada de 1957, registrada antes de qualquer HOA existir na região. Depois, correspondências por e-mail entre o Maran Development e 2 membros do conselho da HOA discutindo resistência a rezoneamento, clique, referência cruzada, registros de negócios, propriedades de empresas fantasma, volta para Halpern. Global Holdings, atualmente sob investigação em 3 estados por fraude de zoneamento e deslocamento forçado de terras. A sala ficou mais silenciosa a cada slide. Até mesmo um dos advogados de Karen se mexeu na cadeira. Eu me virei para a plateia e disse: "Isso não é sobre cabras, ou inspeção de celeiros, ou manter o condado bonito. Isso é sobre forçar famílias a sair de terras que construíram para que outra pessoa possa voar em um jato privado e chamar isso de paraíso. Eles não nos querem aqui porque estamos no caminho." Eu me sentei e Karen esperou um momento antes de se levantar e caminhar lentamente até o microfone. Ela puxou um arquivo vermelho, segurando-o como se fosse uma arma. "Este homem", ela disse, apontando diretamente para mim, "não possui legalmente a propriedade." Ela abriu o arquivo e ali estava o título original de propriedade: Dale Whittaker, meu pai, falecido. Eu não me mexi, mas senti algo, aquele pequeno lampejo de dúvida. E se ele nunca tivesse registrado a transferência? E se ela estivesse certa? A voz de Karen ficou mais fria. Não há testamento registrado, nem ato de transferência, nem título conjunto. De acordo com a cláusula de inadimplência do Colorado, a terra pode ser reatribuída se não houver um proprietário legal claro, o que não existe aqui. Ela deu um passo para trás, sorrindo de forma arrogante, triunfante. Então minha mãe se levantou e caminhou até o centro do corredor, sem microfone, apenas sua voz firme. "Essa terra nunca esteve inativa", ela disse. "Meu marido caminhou por ela todos os dias até morrer, e meu filho a manteve viva desde então." Karen murmurou algo como: "Mas o seu marido não está mais aqui, está?" E minha mãe a olhou nos olhos e respondeu: "Não, mas nós estamos."
A sala explodiu em sussurros. O presidente do conselho se virou para mim. Você pode fornecer a prova da transferência de posse? Eu balancei a cabeça, uma vez. Ainda não. Karen ergueu o queixo, vitória brilhando em seus lábios. Mas me dê 72 horas. Meu pai não era descuidado, ele era teimoso. E se ele deixou em algum lugar, ainda está aqui. Ela não disse nada. Apenas pegou suas coisas rapidamente. Os advogados a seguiram e o arquivo vermelho ainda na mão, como se fosse o seu bilhete dourado, como se ela tivesse vencido. Mas eu não havia perdido. Não ainda. Eu sabia exatamente onde precisava ir. De volta ao rancho, de volta ao celeiro, para aquele concreto atrás da bancada de ferramentas, onde ele guardava as coisas que não confiava a ninguém. O celeiro sempre cheirava a óleo e poeira, o cheiro do meu pai. Ele mantinha tudo lá atrás, ferramentas, arame de cerca quebrado, um motor de trator velho dos anos 70 que não funcionava desde antes de eu nascer. Mas atrás da bagunça, o concreto estava diferente do restante da fundação. Me abaixei e passei a mão sobre ele. Não era apenas concreto, era uma tampa. Levou 20 minutos para conseguir abrir. Minhas mãos sangraram do pé de cabra, o cinzel. Escorregou mais de uma vez. A poeira grudou na minha garganta. Algo afiado rasgou a parte de trás da minha luva. Mas finalmente, ouvi o som oco da lasca. E embaixo, um cofre preto. À prova de fogo. Riscado e pesado. Do tipo de caixa que você esconde quando não confia em um advogado, quando não confia na lei. Eu a puxei com as duas mãos e a coloquei sobre a bancada. Por um momento, não a abri. Apenas fiquei olhando para ela, com o nome Whittaker, escrito de forma grosseira no topo. Esse nome não tinha se sentido tão pesado em anos. A trava rangia. Dentro havia 4 itens. Uma arma de revólver, uma bandeira americana dobrada, um isqueiro Zippo com as iniciais D.W. Whittaker gravadas e um envelope lacrado com meu nome escrito nele. Segurei-o com as duas mãos. Senti o peso, a poeira e o fantasma dentro dele. Parecia exatamente como as anotações que ele costumava deixar na geladeira. O leite acabou. A cerca precisa ser verificada. Te amo. Eu abri o envelope. Dentro havia 3 coisas. Uma carta manuscrita, uma escritura de transferência de propriedade autenticada e uma cópia certificada da patente original da terra. Tudo estava lá, assinado, testemunhado, datado 3 meses antes de ele morrer, registrado, mas nunca submetido. Li a carta 2 vezes antes de conseguir respirar. Novamente. Se você está lendo isso, eu me fui. Você sempre soube que essa terra era sua, mas se alguém algum dia tentar tomá-la, não peça permissão. Você nunca precisou disso. Pai. Minha garganta se fechou. Não era luto, nem orgulho, mas algo mais profundo. Determinação. Fiz 4 ligações. Uma para meu advogado de uso de terras em Denver, uma para um ex-analista do FBI em crimes imobiliários, uma para um agrimensor em quem confiava mais do que qualquer advogado vivo e uma para a única pessoa que esteve por trás disso. Desde o começo, Karen. Ela não atendeu, então deixei uma mensagem. Isso não é mais uma defesa, é uma emboscada legal. Na manhã seguinte, eu registrei tudo pelos canais adequados, com entrega certificada e expedição rápida. Então, tornei público. Postei a escritura e a patente no quadro de avisos da comunidade do condado. Enviei tudo para o grupo do Facebook da cidade. Mandei cópias físicas para todos os membros do conselho da HOA e até enviei por e-mail para o prefeito. Isso se espalhou como fogo em palha. Ao meio-dia, meu telefone estava tocando sem parar. Às 15 horas, o escritório de Karen estava fechado, as cortinas baixas. Ela havia sido atingida e a corte foi marcada para o dia seguinte, em uma sala pequena, no anexo do condado. Sem imprensa, sem câmeras, apenas a verdade. Minha mãe estava vestindo uma blusa azul marinho, com uma das dog tags do meu pai pendurada em uma corrente no pescoço. Eu trouxe o arquivo. Karen apareceu com um novo advogado, vestido com um terno mais apertado, com o queixo firme, como uma lâmina de guilhotina. Ela não falou com ninguém, nem olhou para mim, mas eu percebi. As bordas de seu sorriso estavam mais tensas do que o normal, mais pálidas, como se ela tivesse passado a noite toda tentando entender como seu plano havia falhado. O juiz entrou,
um homem velho e experiente, um amigo do meu pai de muito tempo. O tipo de homem que apertava a sua mão e apertava o suficiente para deixar claro que ainda estava preparado. Ele abriu o arquivo, leu em voz alta e a sala ficou em silêncio absoluto. Escritura de transferência de propriedade assinada e autenticada, patente certificada, pré-overlays da AOA legalmente vinculativa. Karen se mexeu. Seu advogado se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu com a cabeça. Senhor, o advogado disse, desafiamos a escritura com base na falha de submissão dentro da janela estatutária após a morte do Sr. Whittaker, sem registro de filing. Está nulo. Eu não olhei para cima porque já estava preparado para isso. O agrimensor se levantou, de barba, forte, imperturbável. Eu conduzi uma pesquisa independente de ocupação 60 dias após a morte de Dale Whittaker. Eu a submeti ao registrador do condado. Foi carimbada, registrada e reconhecida. Ele segurou o documento carimbado e datado pelo mesmo escritório que alegava que não éramos residentes, mas já nos havia reconhecido. O advogado de Karen piscou os olhos. O juiz se inclinou para a frente. Este reconhecimento significa que o desafio de vocês falhou. A ocupação foi reconhecida, a intenção estava clara, a lei está satisfeita. A máscara de Karen quebrou. Seus dedos tremiam. Ela sussurrou algo para o advogado, mas ele não respondeu. Então ela tentou uma nova tática. Eu quero que a propriedade seja reavaliada com base nos direitos de expansão da HOA. O juiz levantou uma sobrancelha. Senhora Whittaker, ele disse, você tem interesse na Maran Development? Karen hesitou. Por tempo suficiente. Então veio o golpe final. O meu contato em Denver se levantou e apresentou um link de financiamento entre a Maran e uma conta privada mantida pelo cunhado de Karen. Não era ilegal, mas era um conflito de interesse tóxico. E assim, toda a narrativa de Karen desmoronou. O juiz se levantou e tirou seus óculos. Esta terra pertence à família Whittaker permanentemente. O tribunal reconhece a escritura, as ações do conselho são anuladas, todas as tentativas de execução estão bloqueadas, efetivas imediatamente. O martelo bateu com força, como um tiro. Karen não se mexeu, não chorou, não argumentou. Ela apenas ficou ali, lentamente recolhendo suas coisas, saindo pela porta lateral, como se estivesse indo para sua própria sentença. Do lado de fora, o vento havia aumentado. O céu estava dourado com laranja sobre o pasto. Minha mãe tocou no meu ombro e disse, você conseguiu. Eu balancei a cabeça. Nós conseguimos. Ela sorriu, mas havia algo nos seus olhos, não apenas orgulho, mas prontidão, como um soldado que ganhou a batalha, mas ainda escuta o próximo tiro. Quando chegamos em casa, caminhei pela linha de propriedade, colocando novos postes, mais altos, reforçados, soldados. Eu tranquei as portas do celeiro, não porque achava que eles tentariam de novo, mas porque sabia que eles tentariam. Eles não param. Eles se reconstroem, se escondem atrás de novos logotipos e palavras da moda. Mas eu estarei pronto. E dessa vez, eu não apenas me defenderia, eu destruiria. Porque eles vieram atrás da minha mãe, do nome do meu pai, do meu legado, e eu enterrei o último dos meus pacientes sob o piso daquele celeiro. Eu me sentei na varanda naquela noite. As cabras estavam quietas. O vento estava estável. E pela primeira vez desde que desembarquei naquele avião, eu não me senti cansado. Eu me senti focado. Eles não voltaram ao rancho. Não com caminhões. Não com drones. Não com pranchetas. Eles mudaram de táticas, mudaram de nomes, mas eu sabia melhor. Eles ainda estavam por aí. O nome de Karen desapareceu dos registros da HOA, limpo, como uma história que alguém sentiu vergonha. Em seu lugar, apareceu um homem chamado Ted, que usava óculos de sol em sua foto de perfil dentro de casa. E então vieram as cartas. Nuisance, livestock, violação de escoamento de água, equipamento de irrigação não licenciado, ameaças leves em envelopes bonitos. Eu não, respondi. Eu os devolvi, carimbados, lacrados, retornar ao remetente. Mas a verdade não se esconde apenas. Ela precisa ser enfrentada. E se você deixar, ela aparecerá. Eu não deixei. Eu dei tudo a um jornalista em quem confiava. Documentos, e-mails, registros de telefonemas,
a trilha da LLC, imagens da emboscada no celeiro. Ele investigou mais fundo, imprimiu tudo. O título? Máfia da HOA. Aquisição de terras ligada a subornos de desenvolvedores. O nome de Karen não estava apenas no artigo. Estava na intimação. O vínculo dela com a Maran Development foi confirmado. O envolvimento do cunhado foi comprovado. O conselho da HOA foi temporariamente dissolvido. Isso é o que o condado chamou. Mas o que realmente significava? Todo mundo fugiu antes que o prédio desabasse. Semanas se passaram. Uma tarde, minha mãe e eu dirigimos até a cidade para pegar ração. Pegamos o caminhão velho, sem pressa. E foi então que a vimos. Karen, sozinha, encostada em um Corolla enferrujado no estacionamento atrás da mercearia. Sem colete de designer, sem prancheta, apenas uma jaqueta grande demais e sapatos que pareciam não ser limpos desde o outono. Ela estava fumando um cigarro, com as mãos tremendo. Ela nunca havia fumado antes. Nunca. Eu me lembro que ela costumava dar palestras sobre os perigos do fumo passivo, como se fosse sua carreira. Ela nos viu, ergueu os olhos, não hesitou, não sorriu. Não era desafiadora, só estava cansada. Eu acenei com a cabeça. Ela não acenou de volta. Apenas ficou ali, com o cigarro aceso, como se o peso do que ela havia perdido estivesse afundando nela. Não de uma vez, mas centímetro por centímetro, como uma dívida, como apodrecimento. Minha mãe se inclinou em silêncio e disse: "Não diga nada." Eu não disse nada. Durante a viagem de volta para casa, minha mãe olhou pela janela. Eu podia sentir algo crescendo nela. Então ela disse: "Você sabe que ela vai encontrar outro lugar, com um nome novo, uma HOA nova. Ela vai tentar de novo." Eu acenei uma vez e disse: "Espero que esse novo lugar coloque cercas em tudo." Minha mãe não riu, mas acho que ela queria. De volta ao rancho, o vento havia mudado. O sopro do outono se aproximava no horizonte. Eu caminhei pela linha da cerca, do mesmo jeito que meu pai fez. As mesmas botas, os mesmos passos, mas agora os postes estavam mais altos, mais reforçados, soldados. Havia vigilância em todos os cantos. Isso não era mais propriedade, era perímetro. Naquela noite, eu me sentei na varanda. As estrelas estavam lá fora, e os grilos começaram a cantar como se finalmente tivessem permissão para cantar. Minha mãe balançava na cadeira ao meu lado, os olhos meio fechados. Ela tomou um gole de chá e então disse: "Seu pai costumava dizer que a terra fala com você, se você ficar parado o suficiente." Ela fez uma pausa e sorriu suavemente. Ultimamente, acho que ela está dizendo obrigada. Eu fiquei quieto por um tempo depois disso. Não precisava falar. A terra estava quieta. E pela primeira vez em muito tempo, essa quietude não parecia um aviso. Parecia paz. Eu quase escrevi uma carta para meu pai naquela noite. Algo pequeno, talvez uma página ou menos. Mantivemos tudo, velho homem. Mantivemos tudo. A terra, sua paz, seu nome. Mas eu não escrevi, porque eu não precisava. Ele sabia. Antes de entrar, olhei para o campo. A luz da lua estava refletindo no telhado do celeiro. E me lembrei de algo que não pensava há décadas. Correr descalço, quando criança, por um campo de trigo maior do que eu, rindo tão alto que eu esquecia de respirar, quando o mundo não tentava roubar as coisas que realmente importavam. O rancho agora estava seguro. O passado estava selado. O futuro? Vamos ver. Mas, se alguém voltar com um rosto novo, um logotipo novo, uma proposta melhor, eles vão encontrar a cerca mais forte, as linhas mais claras, e o nome Whittaker mais profundo do que nunca. Por quê? Algumas pessoas lutam com as leis, outras com os punhos. Eu luto com memórias, com raízes que vão mais fundo do que os bolsos deles jamais poderiam. E se alguém quiser testar isso de novo, não vão estar entrando em um processo judicial. Vão estar entrando em mim, e eu não dou avisos duas vezes.